À medida que a tecnologia avança, por que sentimos cada vez mais uma inquietação sobre o futuro? E se a Terra já tivesse abrigado várias civilizações avançadas no passado? E a nossa fosse apenas mais um ciclo entre tantos outros? Talvez sejamos só a versão mais recente de um padrão que se repete. Civilizações surgem, crescem, dominam o mundo e desaparecem. Essa é a ideia central de uma hipótese tão perturbadora quanto fascinante, a teoria dos vestígios persistentes. A ascensão e queda dessas sociedades antigas parecem seguir um roteiro recorrente. Será esse o tal o grande filtro de que tanto falam os astrobiólogos, o obstáculo que impede espécies inteligentes de sobreviver por tempo suficiente para alcançar as estrelas? E se for verdade, o que isso nos diz sobre o futuro da humanidade? Neste vídeo, esperamos te levar por uma jornada de ficção científica com proporções épicas. Tudo começa com a catástrofe que pôs fim à era dos dinossauros. Você está ouvindo Vozes do Futuro, de onde o amanhã ganha voz. Inscreva-se agora no canal Vozes do Futuro e venha explorar conosco um cenário que a humanidade jamais ousou imaginar. Costumamos nos ver como o auge da inteligência evolutiva, a única civilização a alcançar o espaço, o átomo e a internet. Mas, e se não formos os primeiros? E se outras civilizações, muito mais antigas e avançadas, já tenham surgido, prosperado e desaparecido, deixando rastros que simplesmente não reconhecemos? A Terra existe há mais de 4,5 bilhões de anos. E o ser humano moderno tem apenas cerca de 200 mil anos. Nesse imenso abismo de tempo, há espaço de sobra para civilizações inteiras nascerem e se apagarem. A verdadeira questão não é mais ou será que existiram? Mas sim, somos lúcidos o suficiente para enxergar o que foi enterrado? Em 1980, cientistas descobriram uma fina camada de irídio nas rochas datadas de cerca de 65 milhões de anos, exatamente no período em que os dinossauros desapareceram. Esse elemento, raro na Terra mais comum em asteroides, foi considerado a prova definitiva de que um impacto cósmico causou a extinção em massa daquela época. Mas essa camada tão fina e ao mesmo tempo tão presente em todo o planeta levanta uma questão ainda mais intrigante. Se um evento que durou apenas alguns segundos deixou marcas tão claras, o que dizer de uma civilização tecnológica que tenha durado milhares de anos? A resposta pode estar escondida logo abaixo. Perto da camada de irídio, os cientistas encontraram esferas metálicas microscópicas espalhadas em vários pontos do globo. E o padrão de distribuição dessas microesferas é assustadoramente parecido com o de resíduos deixados por testes nucleares modernos. Foi assim que surgiu uma hipótese tão ousada quanto perturbadora. E se antes, ou logo depois, do impacto do asteroide, já existia uma civilização avançada na Terra? E se o desaparecimento em massa dos antigos seres vivos não foi apenas obra do acaso, mas talvez o resultado colateral de uma catástrofe tecnológica? O impacto do asteroide Chicxulub não apenas exterminou os dinossauros. Foi uma catástrofe planetária, se eliminando 75% da vida, incendiando florestas e escurecendo os céus por anos. Essa devastação deixou uma camada de sedimentos com poucos centímetros, mais detectável em 3 continentes. Agora imagine. Se um impacto que durou minutos conseguiu deixar tamanha marca geológica, o que uma civilização industrial, ativa por milênios, poderia ter deixado? Será que aquelas camadas estranhas de rochas, metais raros e compostos sintéticos que ignoramos por séculos e não são tão naturais assim? Acreditamos que a evolução da vida é um processo lento e progressivo. Mas os registros fósseis da Terra contam uma história bem diferente. Eles mais parecem um livro com páginas arrancadas, repleto de lacunas misteriosas e saltos evolutivos inesperados. O exemplo mais famoso é a explosão cambriana, há cerca de 540 milhões de anos. Nesse período, formas de vida complexas surgiram de forma quase simultânea, como se o botão de avanço rápido tivesse sido acionado. A ciência tradicional tenta explicar isso com mudanças ambientais ou falhas na preservação dos fósseis. No entanto, o padrão de explosões súbitas de biodiversidade se repete várias vezes ao longo da história geológica. E isso levou alguns estudiosos a considerarem outra hipótese. A teoria dos vestígios persistentes propõe algo inquietante.
Essas lacunas nos registros fósseis podem coincidir com eras de apogeu de civilizações pré-históricas. Seus atos, como poluição, manipulação ambiental ou guerras, poderiam ter provocado extinções em massa. E os seres vivos que surgiram após essas lacunas? Talvez sejam resultado de uma evolução forçada ou até mesmo criações genéticas dessas civilizações desaparecidas. Na metalurgia moderna, cada fornalha, cada explosão industrial, gera esferas microscópicas. Essas microesferas surgem quando o metal derretido é lançado no ar, esfria rapidamente e cai em forma de partículas redondas. Elas são únicas, imperfeitamente esféricas, com elementos raros e marcas de temperaturas altíssimas. Por isso, ao encontrar microesferas semelhantes em camadas geológicas com dezenas de milhões de anos, a grande pergunta é: o que as criou? Fenômenos naturais? Ou uma tecnologia esquecida? Elas se parecem com a poeira radioativa da era nuclear, mas aparecem em solos muito mais antigos que a própria humanidade. Talvez sejam fragmentos, vestígios ocultos de uma era industrial que já passou pela Terra. Há cerca de 2 bilhões de anos, a Terra passou por uma transformação atmosférica radical. Os níveis de oxigênio no ar subiram de forma repentina e significativa, um fenômeno conhecido como o Grande Evento de Oxigenação. A explicação mais aceita pela ciência é que esse aumento foi causado pelas cianobactérias, organismos primitivos que começaram a realizar fotossíntese e liberar oxigênio. Mas para os defensores da teoria dos vestígios persistentes, essa explicação não é suficiente. Eles observam que o momento exato e a velocidade dessa mudança são precisos demais, como se fossem parte de um plano intencional. Mais intrigante ainda é o fato de que a curva de crescimento do oxigênio naquela época se assemelha muito aos gráficos modernos de alteração climática causada por atividades industriais humanas. Isso levanta uma hipótese ousada. Será que uma civilização antiga teria conduzido um projeto em escala planetária, modificando a composição da atmosfera para atender às suas necessidades? Parece ficção científica, mas as marcas químicas encontradas nas camadas geológicas mais antigas continuam a alimentar essa ideia. Uma ideia que talvez seja mais real do que gostaríamos de admitir. Paleontólogos se deparam frequentemente com um paradoxo intrigante. Por que a vida na Terra apresenta períodos tão anormais, onde tudo muda rápido e de forma coordenada? O registro fóssil se parece com um documentário mutilado. 90% das cenas foram apagadas, restando apenas fragmentos desconexos. No período Cambriano, por exemplo, em poucos milhões de anos, formas de vida simples se transformaram em organismos incrivelmente complexos, sem uma progressão clara. Alguns estudiosos propõem uma hipótese ousada. E se uma civilização anterior, capaz de manipular genes e modificar ecossistemas, tivesse atuado como o gatilho para essas explosões evolutivas? Talvez não estejamos vendo evolução aleatória, mas sim em uma reconstrução biológica em escala global. Se a atmosfera pode preservar traços de civilizações antigas, então as camadas geológicas da Terra, onde o tempo se cristaliza, devem conter evidências ainda mais sólidas. E o primeiro sinal que procuramos é algo que toda civilização industrial inevitavelmente deixa para trás, em marcas de combustão. Qualquer sociedade tecnológica precisa de energia. E, como sabemos, a queima de combustíveis fósseis libera assinaturas químicas específicas, especialmente isótopos de carbono alterados. O surpreendente é que, em rochas de 250 milhões de anos, no período da extinção em massa do Permiano, os cientistas encontraram exatamente esses padrões de carbono, muito semelhantes aos produzidos pela queima em larga escala que vemos hoje. A explicação oficial aponta para erupções vulcânicas gigantescas. Mas o padrão global e a intensidade dessas alterações sugerem algo mais que industrial. E isso é só o começo. No estado do Colorado, Estados Unidos, geólogos encontraram minúsculas esferas metálicas feitas de titânio, perfeitamente esféricas, como partículas de poeira geradas em fornos metalúrgicos modernos. A questão: essas esferas existem desde milhões de anos antes do ser humano sequer dominar a metalurgia. E não para por aí. Nos sedimentos das profundezas oceânicas, foram detectados compostos sintéticos complexos.
muito semelhantes aos despejados por fábricas químicas contemporâneas. Poeira industrial, resíduos metálicos, compostos químicos. Tudo isso encontrado em camadas rochosas antigas, espalhado por todo o planeta. Será que o mundo já foi, no passado remoto, sede de uma civilização industrial poderosa, que desapareceu antes mesmo de deixar seu nome? Imagine uma civilização industrial sem concreto, sem vidro, sem aço, onde toda a infraestrutura fosse feita de materiais orgânicos ou facilmente degradáveis. O que sobraria após milhões de anos? Não seriam edifícios, nem máquinas, mas sim compostos químicos, esferas metálicas, compostos sintéticos, traços silenciosos de carbono queimado, como cinzas que denunciam um fogo antigo. Quando essas cinzas químicas aparecem em várias camadas geológicas ao redor do mundo, somos obrigados a perguntar: seriam as assinaturas finais de um sistema industrial global? Entre todos os rastros que uma civilização avançada pode deixar, a radiação nuclear talvez seja o mais inconfundível e o mais assustador. Diferente da poluição industrial ou de resíduos químicos, os sinais radioativos podem permanecer nas camadas da Terra por bilhões de anos. Em 1972, no Gabão, África, cientistas descobriram um reator nuclear natural em Oklo. Um fenômeno extremamente raro em que as condições geológicas permitiram que a fissão ocorresse espontaneamente há 2 bilhões de anos. Essa descoberta provou que vestígios nucleares podem sobreviver por eras inteiras. E se conseguimos encontrar marcas de processos naturais, por que não procurar por sinais de reações nucleares artificiais? Foi exatamente isso que alguns cientistas fizeram, e os resultados foram chocantes. No Cazaquistão, em depósitos de petróleo com 50 milhões de anos, encontrarão-se proporções de isótopos idênticas às de testes nucleares modernos. E não foi um caso isolado. Padrões similares surgiram em todos os 6 continentes, como se o planeta inteiro tivesse testemunhado uma série de explosões nucleares. Daí nasceu uma teoria inquietante. E se essas evidências forem o rastro de testes atômicos pré-históricos? Ou pior, de uma guerra nuclear esquecida no tempo? Há mais. Em núcleos de gelo da Groenlândia, foram encontrados isótopos radioativos que só poderiam ser produzidos por tecnologia altamente avançada. No fundo do Oceano Pacífico, identificaram-se elementos radioativos raríssimos, exatamente nos mesmos períodos em que ocorreram extinções em massa. Alguns pontos apresentaram concentrações tão elevadas que a única explicação plausível seria a detonação de armas de destruição em massa. Quando juntamos todas essas pistas, um cenário sombrio se desenha. Talvez todas as civilizações que atingem certo nível tecnológico inevitavelmente enfrentem a mesma ameaça: a autodestruição. A energia nuclear é uma faca de 2 gumes. Pode levar uma civilização às estrelas, ou destruí-la em poucas horas. Se uma civilização antiga dominou o átomo, sua ruína pode ter vindo não de um acidente, e mais de suas próprias decisões. Uma guerra? Um experimento fora de controle? Ou simplesmente, eram parecidos demais conosco, se inteligentes, mais arrogantes? As camadas geológicas marcadas por isótopos radioativos talvez sejam o legado mais sombrio que nos deixaram. De todos os materiais que a humanidade já produziu, poucos são tão persistentes quanto o plástico. Ele invade nossos oceanos, solo, atmosfera, e agora, até as camadas geológicas mais profundas. Muitos geólogos acreditam que, no futuro, nossa era será lembrada como a idade do plástico. Mas e se nós não formos os primeiros a deixar esse tipo de lixo eterno para trás? Pesquisadores analisaram núcleos de sedimentos retirados do fundo dos oceanos, formados há milhões de anos, e encontraram partículas microscópicas com estrutura química extremamente parecida com os polímeros sintéticos que usamos hoje. Mais surpreendente ainda, algumas dessas partículas são ainda mais resistentes que os plásticos modernos, mostrando níveis de durabilidade muito além da nossa tecnologia atual. E não foram encontradas em um único ponto. Esses plásticos pré-históricos só aparecem repetidamente, em várias camadas geológicas separadas por milhões de anos.
Como se testemunhássemos ciclos industriais se repetindo e desaparecendo. Essas partículas já foram identificadas até nos lugares mais remotos do planeta e nas profundezas do oceano, em rochas da Antártida e em camadas antigas da Austrália. Frente a tudo isso, uma ideia inquietante toma forma. Será que estamos, sem saber, caminhando sobre os escombros esquecidos de civilizações passadas? E será que um dia o mundo também pisará sobre os rastros plásticos que nós deixamos para trás? O plástico é um símbolo estranho da civilização. Sem cheiro, não se decompõe, não se dissolve na água. Sobrevive mais do que qualquer ser vivo. Alguns cientistas sugerem que se alienígenas visitassem a Terra, o primeiro vestígio que encontrariam da nossa civilização seria lixo plástico. E se encontrarmos plásticos pré-históricos ou enterrados no solo? Significaria que outra civilização, anterior à nossa, também viveu sua própria era do plástico? Talvez todo modelo industrial acabe criando esse lixo eterno e antes de desaparecer. Se os resíduos radioativos são as cicatrizes da destruição, então a atmosfera e o gelo polar são os últimos registros da existência. Nenhuma civilização industrial passa pelo mundo sem deixar marcas no clima. O aumento abrupto de gases como o CO, seguido por uma queda repentina, é um padrão que pode revelar muito mais do que pensamos. Cientistas perfuraram as camadas mais profundas do gelo da Antártida, revelando ciclos de concentração de gases estufa que se repetem ao longo de centenas de milhares de anos. Curiosamente, esses ciclos se assemelham demais ao que estamos vivendo desde a Revolução Industrial. E se o que estamos vivendo agora não for um evento inédito, mas sim um eco de algo que já aconteceu? Talvez outras civilizações tenham alcançado o ápice tecnológico antes de nós. Talvez tenham aquecido o planeta, moldado a atmosfera, dominado a energia atômica. E depois desaparecido. Suas cidades viraram poeira. Suas conquistas se dissolveram no tempo. E tudo o que restou foram rastros químicos e perguntas sem resposta. Agora, cabe a nós decidir. Seguiremos o mesmo roteiro ou quebraremos, finalmente, esse ciclo eterno? Você está ouvindo Vozes do Futuro, de onde o amanhã ganha voz. Inscreva-se agora no canal Vozes do Futuro e venha explorar conosco um cenário que a humanidade jamais ousou imaginar.